Senhora presidente, nobres colegas, bom dizer que para o vereador Rafael, que bom que a gente ainda tem sonhos, que a gente pode sonhar, né? Porque se nós não conseguimos resolver o problema de rachaduras nos municipais, como é que vamos resolver o problema nos colégios estaduais? Não dá, né, Rafael? Bom, o meu assunto é outro hoje. Tá, então o senhor seja breve, por gentileza. Serei. Obrigado, vereadora. Só um encaminhamento, eu acho. Essa casa já solicitou várias vezes uma reunião com a secretária estadual de educação e ou com o governador para tratar desse tema. E nós não tivemos resposta. Pela Comissão de Educação, outra presidência, eu queria fazer esse apelo. Porque se a secretária estadual de educação não recebe a segunda maior casa parlamentar do estado do Rio Grande do Sul, quem receberá? Então gostaria de encaminhar um pedido dos vereadores, dada a urgência desses problemas na rede estadual. Porque falar com a CRE, falar com a CROP não adianta, vamos tentar com ela. Então gostaria só de solicitar essa possibilidade. Obrigado, vereadora Gládia. Obrigada. Bom, pessoal, eu trouxe aqui um assunto hoje, acho que deve ser do conhecimento de vários vereadores, que inclusive já devem ter recebido solicitações da comunidade de Forqueta. Eu tenho a Sandra Boneto, que é minha assessora, ela é presidente da MOB de Forqueta, então ela foi, acho que, acionada de imediato, né? Eu quero só fazer lembrar um pouquinho que lá em junho de 2019, nós tivemos uma reunião na comunidade praticamente do mesmo assunto, só que era o contrário, né? Na época, o Dyer, né, que era quem tinha tinha concessão das ARS, né, queria fechar o acesso de entrada da Forqueta, porque eles tinham feito uma alça aonde tinha o pedágio. Só que o pedágio, ali onde tinha essa alça não estava nem concluída. Não sei se vocês lembram que ali era restos de tudo que tinha, né? Numa parte. Então nós fomos em 2019, fizemos uma reunião na comunidade, vocês podem ver na primeira foto. Acho que não está aparecendo a da comunidade, né? Tá embaixo. Nós fizemos em junho de 2009 essa reunião com a comunidade. Inclusive teve vereador até de Flores da Cunha, Montebérico, ali o pessoal que utiliza esse espaço, né? E aí dessa reunião a gente foi para o Estado, né? Secretaria de Transporte do Estado, no mesmo mês. E aqui a gente convidou então vários vereadores que estiveram presentes nessa reunião. Deputados, tinha 3 deputados, acho que era o Tiago Simon, o Neril Carteiro, a Fran de Farroupilha, né? E aí, então, a gente conseguiu, nessa reunião, que eles terminariam a alça rotatória ali embaixo, mas não fechariam a entrada de acesso antiga ali da Forqueta, né? E a conclusão, então, dessa obra da alça foi em dezembro de 2019. Bem, esta semana passada, desculpa, a gente foi surpreendido com a notícia de que a alça, onde era o pedágio, onde está agora instalada a polícia rodoviária, seria fechada essa alça que dá acesso aos moradores de Forqueta, aos caminhões, porque ali é muito grande o acesso de veículos e principalmente de caminhões. Eu e a Sandra estivemos junto com o Vicente, né, que ele é morador da Forqueta, é empresário, para conversar com a concessionária da Serra Gaúcha. Quem nos atendeu lá na quinta-feira foi o engenheiro Márcio. Muito compreensível, assim, foi muito boa a nossa conversa. O que o Márcio nos disse? Que eles trabalham com um projeto apresentado para o governo, eles têm etapas. E essa etapa, eles têm que melhorar aonde existem polícias rodoviárias, para que eles possam efetuar os trabalhos. Então, ali precisava de uma via a mais
para que a Polícia Rodoviária pudesse parar os veículos, enfim, né, fazer o trabalho deles. Então foi cortada a alça porque não tinha condições, tem que parar, tem que fechar, né? Então nós pedimos, e como vai ficar a entrada da Forqueta? Isso não, a gente não tem nada definido. Então nós levamos algumas sugestões e dizer que fomos muito bem, foi muito boa, né, Sandra? Porque ele quis ir em loco, foram em loco, juntamente com a Sandra e o seu Vicente, e mostraram, né, a situação que é naquele entorno. O que nós observamos? Que a concessionária, ela tem diálogo, sim, e eles se colocaram à disposição, nos informando de como deveriam ser feitos os documentos para que analisássemos, junto com o governo estadual e a Prefeitura de Caxias, para que eles possam fazer melhorias. Ali é previsto uma elevada. Porém, vocês sabem que tudo é demorado, né? São etapas, lá para 2025, 2026, e nós precisamos de uma solução urgente. Eu lembro quando nós tínhamos no Risso, que a gente chegava ali e a gente rezava, porque, meu Deus, eu estou no final do acesso, né? E vem os caminhões. O medo do caminhão de passar por cima era imenso. Desculpa. E na época a gente conseguiu, então, colocar sinaleiras, que é o que ele também nos sugeriu. Então, dizer para os senhores e senhoras de que a tratativa já está bem adiantada, né? Aos senhores e senhoras vereadores que estão recebendo, inclusive, demandas, né? E é claro que a gente vai precisar da ajuda de todos, né? De todos os vereadores, para ter essa conversa. Nós precisamos do entendimento do município e do governo do estado. O seu à parte, então, vereador, depois eu... Obrigado, vereadora Gladys. Bom, a gente também teve alguns pedidos, e aí eu e o vereador Scalco se deslocamos até lá, vereadora Gladys, porque eu acompanhei junto com a senhora, trabalhava até junto com o Búrigo, né? Eu era assessor do Búrigo naquela época, e eu estive junto com a Sandra, junto com a senhora lá no bairro, na primeira reunião, e eu tinha o entendimento, Sandra, que era bem perigoso aquele ali em cima, e que talvez teria que ser fechado, porque aquele de baixo ia ficar maravilhoso, e como ficou, porque mais tinha até, né, um escape para tu esperar e tudo, lá. Mas os moradores entenderam, né, que tinha que ficar os dois, e a gente entendeu, não, os dois, ótimo, né, coisa boa. Aí a gente teve lá na semana e falamos com o pessoal da Polícia Rodoviária Estadual ali. Eles disseram, Bárbara, dava para deixar os dois. Só que simplesmente chegaram aqui, fecharam, não falam com a comunidade. Tu vê que a falta de comunicação e a falta de conhecimento de quem mora na região e sabe o que é bom para a região, eles não escutam. Então, assim, agora, claro, uma nova construção, mas enquanto tem isso, olha o que está acontecendo. A senhora filmou ali. Sim. Olha só o perigo que é de uma morte, de um acidente. E se acontecer, tu não recupera mais. Obrigado, vereadora. Então, assim, ó, para a gente complementar, nós temos um outro problema que é do mesmo grau até, eu digo, maior, porque é onde tem ocorrido atualmente muitos acidentes, que é ali na sede da Marco Polo, na Rota do Sol, e também na entrada do Cidade Nova e do Cidade Industrial. Então, só para comunicar, nós temos mais uma reunião, então, com o pessoal da Serra Gaúcha, linha concessionária, para tentar resolver esse problema. Nós temos aí, então, na quinta-feira, dia 21, essa reunião, vai nos acompanhar alguns moradores, também o presidente o João Pires, que é o presidente da Reserva do Vale, que é onde aí, semanalmente, se vocês acompanharem através dos jornais, vocês vão ver que todas as semanas tem acidentes, com ferimentos e até com vítimas fatais. Nós já levamos o conhecimento do secretário de Trânsito e Transportes, o Alfonso, e também do secretário Solete, que se colocaram, então, à disposição de colaborar nessa negociação. Então, fica aqui as informações que a gente acha pertinente, não só a comunidade tomar conhecimento, mas, enfim, todos os senhores e as senhoras, porque vai ser uma ação conjunta. Nós precisamos que estejamos todos juntos nessa luta, né? E a gente percebeu que a concessionária vai ser parceira. Então, era isso, senhora presidente, e muito obrigada.